que estão mais atrás. Bom dia a todos. Eu sou Fernando Gomes, presidente do Sindicato de Direção, presidente do Sindicato Exterior de Porto e Aveiro. Relativamente ao plano estratégico, nós tivemos a oportunidade de ler, estudar bem o que é apresentado em termos de futuro próximo e num horizonte para 10 anos no que diz respeito ao Porto de Aveiro. Começamos por referir, desde logo, que o horizonte nos parece demasiado longo. Um horizonte de 10 anos, provavelmente para a realização, portanto, destas questões incertas, portanto, no plano, do desenvolvimento das linhas, portanto, de ação, tendo na procura, portanto, da realização dos objetivos postos no plano, portanto, estratégico, é provável que, enfim, possa, um período de 10 anos, não ser entendido demasiado. Do nosso ponto de vista, ele é demasiado, permite-nos atrasar ainda mais, digamos, o nosso posicionamento estratégico a nível portuário no contexto nacional relativamente aos portos, portanto, espanhóis, e, por conseguinte, nesse aspecto, 10 anos parece-nos demasiado. Comecei por dizer que lemos e estudamos até, dentro das possibilidades que nos é permitido, ou que nos são permitidas, e das capacidades que possuímos, aspectos que constam do plano estratégico. Realmente os objetivos, portanto, nele elencados, nele íncitos, nós subscrevemos, portanto, em pleno, designadamente o alargar e potenciar o Interland, realizar o potencial de capacidade de reserva, melhorar a oferta de serviços, portanto, portuários. Entretanto, e apesar de no contexto, portanto, do plano, vermos inscrito um cronograma temporal para a realização e desenvolvimento das linhas de ação no objetivo de ver implementados, portanto, e realizados e utilizados ao serviço, portanto, dos carregadores e da economia, portanto, do país, os três principais e únicos aspectos postos, e bastantes, postos, portanto, no plano estratégico, parece-nos que o plano termina, e o Sr. Engenheiro Cacho fará o favor, com certeza, de melhor, portanto, nos esclarecer, portanto, a este propósito, deixa algum quadro, portanto, de incertezas relativamente à consumação e desenvolvimento de linhas estratégicas. Relembro designadamente a reconfiguração da barra, que, se bem me recordo, e tendo-se a memória não me traiçoa, em termos daquilo que li, portanto, no plano estratégico, está condicionada, portanto, está condicionada designadamente, e acho que legitimamente, portanto, a aspectos de ordem ambiental, mas soa-nos, passa a expressão, digamos, a uma desculpa para, efetivamente, nada e nesse contexto, portanto, algo se fazer. E como bem referia, se nos permite, portanto, o Sr. Vinagre, de facto, a condição do acesso marítimo é fundamental para a realização de uma das condições que o Porto de Aveiro, enfim, pensa desenvolver no seu contexto, portanto, portuário, designadamente o transporte marítimo de curta distância. No que diz a respeito à navegação noturna, portanto, nós tivemos oportunidade no encontro que tivemos com o Conselho de Administração, portanto, da EAP, colocar a questão, portanto, da navegação noturna. De facto, também a nós nos causou alguma estranheza, portanto, não é, no contexto do plano, a ela não se fazer referência, e tivemos oportunidade, portanto, e aqui volto a sublinhá-la, de que a navegação noturna no Porto de Aveiro não deve ser uma condição anormal, tal como hoje é. Não sabemos muito bem as razões pelas quais, portanto, a realização da navegação noturna é, no Porto de Aveiro, um acontecimento anormal, quando deveria ser, e muito bem, todos desejaríamos, portanto, uma condição normal.
foram elencados, portanto, os pontos fracos do Porto de Aveiro, os pontos fortes. Eu permitir-me-ia dizer, e tenho ao longo, portanto, dos anos, porventura, portanto, já muitos, alguém dirá, portanto, demasiados, temos assistido à apresentação e a eventos, portanto, desta natureza, que de facto se vão repetindo sistematicamente. Não dizemos que, enfim, não tenham extraordinárias vantagens, quanto mais não seja, portanto, encontrarmos, vermos figurantes que já ao longo de anos, portanto, participam, portanto, nestes eventos e também, e permitam-nos, portanto, da nossa parte, constatar que ao longo, portanto, dos sucessivos anos, e portanto já vai um quarto século em que participo, e volto a sublinhar, alguns dirão muito, que participo, portanto, em eventos desta natureza, eu sistematicamente vejo referido a questão do quadro legal de mão de obra, de intervenção, portanto, de mão de obra. Às pessoas e às entidades que participam, portanto, neste encontro, neste evento, eu lembrarei, portanto, o quadro, portanto, espanhol, de intervenção de mão de obra, portanto, espanhol. É um quadro muitíssimo semelhante, portanto, ao quadro de intervenção, portanto, da mão de obra, portanto, portuária portuguesa, e os portos espanhóis não deixaram-se desenvolver, portanto, por isso. Temos que dizer as verdades. O setor portuário português não beneficia, não teve a felicidade de há uns anos a esta parte, quer pelos intervenientes diretos, quer por aqueles que, sistematicamente, ao longo dos anos, e que têm o direito, portanto, de facto, apresentar, têm a obrigação até de contribuir para o desenvolvimento da chamada indústria portuária. O que acontece é que, ao longo, portanto, dos anos, e até esta parte, não tivemos ainda, e não tivemos a felicidade ainda, de ter um plano estável, de médio, de longo prazo, a desenvolver e a implementar, portanto, na chamada fachada atlântica, portanto, ibérica, atlântica, concretamente, portuguesa. Falar-se em desenvolvimento dos portos portugueses, sem designadamente fazer a conexão dessas plataformas, portanto, marítimas, que se pretende que sejam plataformas marítimas, ao continente, e já não digo à Península Ibérica, portanto, toda ela, mas sobretudo e essencialmente ao continente, portanto, europeu, onde estão situados os centros de consumo, onde estão situadas realmente as indústrias, é falar um pouco, na nossa opinião, modesta opinião de trabalhadores, é funcionar um pouco, é sonhar. De facto, o mundo faz sonho, portanto, na verdade, sonhar não faz mal, faz bem até, dizem os psiquiatras, fará muito bem. Solicitava apenas para sintetizar pronto, a questão, termino já, eu peço imensas desculpas. No que diz respeito aos plenários, portanto, trabalhadores portuários, Sr. José Vinagre, os plenários de trabalhadores portuários estão consignados na lei portuguesa, não são um privilégio, designadamente no Código, que foi, é uma lei portuguesa, portanto tem a validade que merece o respeito que deve merecer, poder-se-á discordar dela, a verdade é que faz parte da lei portuguesa, não faz parte do regime jurídico do trabalho portuário, faz parte, designadamente, do Código de Trabalho, como fazia parte já, portanto, da legislação que o antecedeu. Os trabalhadores, não só os trabalhadores portuários, os trabalhadores da Portucel, com certeza, também têm esse direito, de reunir ao longo do ano 15 horas, portanto, dentro do período normal de trabalho, para, enfim, falarem, dissertarem falarem, portanto, dos seus problemas, e não só dos seus problemas, porque os seus problemas têm a ver com o próprio Porto, com o local de trabalho, e, portanto, nem sempre essas paragens resultam em custos parasitas, com certeza resultarão também em benefícios, porque a reflexão dos trabalhadores não se faz exclusivamente na vertente que o senhor, portanto, eventualmente aqui induziu, portanto, do custo parasita. Far-se-á também no âmbito da reflexão e tendo por objetivo, tanto quanto possível, melhorar e induzir melhorias no desempenho, portanto, do Porto e no desempenho, portanto, da mão de obra portuária. Muito obrigado.